Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre gestão de arquivos, como proceder, né, organizar esses arquivos, como manter esses arquivos aí limpos, como manter esses arquivos organizados. Vamos aqui falar um pouquinho mais sobre o tema, criação de um índice. É muito importante, eu até disse, eu falei com vocês a respeito disso em aulas anteriores, a gente vai fazer um reforço em cima desse tema também. A gente falou, mas falou assim de forma meio por alto. A gente vai fazer um reforço. A questão do índice. Como que eu vou encontrar um documento se eu não criar um índice para esse documento? Ou eu posso usar o título do próprio documento, ou eu posso criar um índice para cada documento. E nós vamos ver alguns exemplos. A partir do momento em que os arquivos são organizados em categorias, nas pastas, gavetas, é hora de fazer um índice que na prática serve como uma espécie de guia para localizar cada documento com maior facilidade. Se o arquivo for grande, você pode considerar colocar um mapa no índice para mostrar os nomes de cada uma das prateleiras, gavetas e outros locais de armazenamento. No entanto, antes de qualquer coisa, é preciso registrar todos os documentos do arquivo de modo alfabético, garantindo que ao lado de cada registro de documentação há uma pequena legenda especificando melhor o assunto. Exemplo: pastas estante B, recibos de compras de materiais. É interessante, né, a gente, aqui, material de escritório e limpeza. É interessante a gente criar esse índice porque a gente consegue identificar esses produtos ou essas notas fiscais ou recibos ou promissórias ou folha de ponto. A gente pode conseguir também identificar os olerites dos funcionários. Então a gente pode criar um índice. Esse índice, ele é a questão de registrar os documentos. Às vezes eu não quero colocar ali o nome do documento, às vezes eu tenho 5 tipos de documento no mesmo lugar. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar um código para cada documento, eu posso colocar um nome também, fazer um mapa com os nomes de cada documento. Se o arquivo for muito grande, geralmente quando a empresa é maior, gera um número de documento muito grande, então na entrada do arquivo eu vou fazer o que? Eu vou colocar ali um mapa com toda a documentação que está guardada naquele arquivo e naquele mapa eu vou discriminar aonde está cada documento. Eu posso fazer um número para cada gaveta, eu posso fazer um número para cada armário e dentro de cada número, de cada seção daquela, eu vou esmiuçando. É como se fosse vamos entender o mapa do Brasil. Nós temos, né, o Brasil, que seria todo o arquivo, e aí nós temos os estados. Então nós vamos separar, né, cada estado, e aí eu vou anotando ali cada nome de cada estado. Seria cada gaveteiro ou cada parte do armário. Então eu vou anotando ali no meu mapa cada parte do armário. E aí vem os municípios, que seriam os documentos que são inseridos em cada estado. Então, em cada estado estão inseridos quais documentos? Pode ser que tenha 10 documentos, né? Tem estados que vai ter 10 municípios, 50 municípios, 200 municípios, né? Eu posso inserir em cada estado, né, a quantidade de município que eu ver que é necessário, no caso do arquivo, que eu ver que é necessário que eu consigo armazenar naquele determinado local. Só fazendo essa comparação para vocês entenderem melhor, às vezes fica mais fácil a compreensão. Então, eu tenho o arquivo como um todo, aí eu tenho os estados, que são as primeiras divisões, as maiores, né, as partes de ali de cada gaveta ou de cada parte do armário. E aí eu teria os municípios, que seria a documentação que eu colocaria em cada estado. Então eu acredito que assim fica fácil para vocês compreenderem. Aí eu fiz o mapeamento. Agora, o mapeamento feito, por exemplo, se você quiser encontrar, nós temos um mapa do Brasil. Eu quero encontrar a cidade de São Simão. Você vai lá no mapa,
aí você vai saber que a cidade de São Simão, por exemplo, já tem uma discriminação. Tá, a cidade de São Simão está no estado de Goiás. Então eu já vou olhar no meu mapa, né, qual a localização que ele está. Eu posso colocar isso por número. Eu quero um recibo, né? Eu quero encontrar o recibo de compras de materiais de escritório e limpeza. Esse recibo ele está localizado na parte 5 do meu gaveteiro ou do meu armário. Ele está na parte 5. Lá eu tenho 10 pastas. Está na pasta número 9. Então eu já sei aonde está nesse recibo. Então eu vou lá naquela parte 5, eu vou na pasta número 9, consequentemente eu já vou encontrar aquele documento. Dessa forma fica muito fácil. Qualquer pessoa que chega ali para poder procurar um documento, ele não vai ter dificuldade. Uma vez que ele vai saber, por exemplo, aonde que está, né, a localização. Está no estado de Goiás, no município de Caçu. A pessoa vai lá e consegue encontrar o documento. Está no gaveteiro 5, na pasta 10. Está no gaveteiro 8, na pasta 5. Está no gaveteiro 30, na pasta 18. Fica muito fácil, não fica? Você vai conseguir encontrar isso com facilidade. Então, isso é o índice que a gente fala. É um índice para cada documento. E a gente registra isso muito bem organizado e sempre mantenha a organização. Então, isso é algo que não tem como discutir, né? Na questão de arquivos, tem que ter organização. A questão dos prazos de validades, a gente tem que ficar atento, porque todo documento ele vai ter um determinado período e depois a gente vai descartar esse documento. É interessante a gente ter um mapa com prazos de validade. A gente pode fazer isso também. Quais são os documentos? Né? E eu posso também separar dentro do próprio arquivo. Eu posso, como eu disse a vocês, nós temos 3 tipos de arquivos. Então você pode, o arquivo inicial, que é aquele arquivo que você trabalha com ele todo dia. Aqueles documentos que você entende que não vai precisar ali mais, que você pode passar ali para uma segunda parte do arquivo, que você vai precisar desse documento provavelmente lá para o mês que vem, se precisar, né? Então você pode fazer essa separação também para você conseguir e já identificando esses documentos que não será mais necessário para você descartar. A gente joga esse documento lá para o arquivo morto, né, onde a gente já não vai mais precisar desse documento. E depois de um determinado tempo, existe um tempo para cada documento, a gente vai descartar ele permanentemente. Vários documentos possuem prazo de validade legal. Isso significa que após determinado período, aquele arquivo não possui mais validade jurídica, ou seja, ele não possui mais validade jurídica, então já não serve para mais nada. Posso até descartar esse documento. Para isso é preciso considerar os termos da organização de arquivo. Nós falamos muito sobre essa questão da separação, dos tempos. Também vou deixando aqui só mesmo para reforço. Prestar atenção nos documentos com prazos expirados e descartar na forma correta, aliviando espaços no arquivo físico e renovando o que for necessário. Organizar da melhor forma possível os restantes, para não perder os arquivos sem prazo de validade. Armazene-os de modo correto, conforme indicam as respectivas legislações. Não existe uma legislação, eu até falei dela para vocês, na questão da documentação. Ela tem que estar organizada, tudo dentro dos padrões, e existe um tempo, né? Passou aquele tempo, você não precisa mais daquele documento. De olho na recolha documental. Essa parte de recolhimento de documentos, isso aqui é muito importante, né? Que é, por exemplo, no final ali do expediente, a pessoa que toma conta do arquivo, que faz a organização, ele vai dar uma volta na empresa ali, fazendo a coleta dos documentos, para ele poder fazer o armazenamento desses documentos. Então ele precisa fazer isso todos os dias precisa juntar os documentos e guardá-los nos seus locais determinados, para não ter perca de documento.
Isso significa recolher todos os documentos dos diversos setores da empresa a fim de garantir que esses materiais estejam organizados corretamente na manhã seguinte, evitando o acúmulo de papéis fora do lugar. Se a pessoa deixa de fazer o trabalho, né, de recolhimento desses documentos, deixa de guardar esses documentos, eu vou deixar acumular uns 2, 3 dias para depois eu organizar. Fica muito difícil, né? Pode ser que na hora da organização misture esses documentos, as datas desses documentos, armazene em local errado, depois vai ter muita dor de cabeça. Imagina aí um arquivo, né, com 150 separações, 150 tipos de documentos diferentes, 150 pastas diferentes. Se a gente colocar um documento no lugar errado para encontrar depois, vai ter muita dor de cabeça. Então é sempre importante fazer isso todos os dias, deixar tudo organizado. Retirou, guarde no mesmo lugar, ou guarde no lugar adequado. Nunca deixe um documento, né, espalhado ou jogado, para que, se você precisar desse documento futuramente, você vai ter problema. Então, tirou o documento do lugar, volta ele para lá novamente. Basta um pequeno erro para que toda a organização fique comprometida. Após tanto trabalho para organizar o arquivo, você não quer correr o risco de ter que arrumar tudo de novo, né? Se você retirou alguns documentos e não voltou eles para o lugar, esses documentos pode ser que perca, pode ser que rasgue, pode ser que alguém jogue fora por engano, pode ser que alguém leve embora, pode ser que use como rascunho. Às vezes até mesmo a pessoa que cuida do arquivo, né, vê o papel lá, pega o papel e começa a usar ele como rascunho. De repente vai ver que era um documento importante. Então é interessante sempre, né, que pegar um documento guardado novamente no mesmo lugar. Então, criei dentro da empresa uma rotina de organização diária, fortalecendo a cultura que, sempre que um arquivo for retirado do seu lugar, ele deve ser guardado corretamente após o uso. Isso é código de lei dentro das empresas, né? Se eu pego uma ferramenta, se eu pego um documento, eu preciso guardá-lo no mesmo lugar. Não sou só eu, né, que trabalho com aquela documentação, existem outros, né, colaboradores que trabalham com aquela documentação, semelhantemente à questão das ferramentas. Existem muitas empresas, pessoal da manutenção, então tem uma equipe no primeiro turno, uma equipe no segundo, uma equipe no terceiro. Então todas as ferramentas elas devem estar guardadas no mesmo lugar, porque quando eu for para minha casa vai chegar outro colaborador que vai começar o trabalho no meu lugar. Então ele tem que chegar na empresa e tem que estar tudo organizado. Isso é lei, isso é regra, é norma estabelecida e eu preciso cumprir com essas normas. Pegou, volte para o lugar. Não tem como deixar, às vezes, desorganizado, bagunçado, jogado. Vai ter problema. Aí o funcionário do primeiro turno chega, pega as ferramentas, usa ali as ferramentas, deixa jogado. Pessoa que trabalha no arquivo ali no primeiro turno, chega, pega ali alguns papéis, alguns documentos, não volta esses documentos para o lugar. A pessoa que chegar no segundo turno e verificar essa documentação bagunçada, já vai reclamar. Mas por que não organizou? Aonde está? E agora? Como que eu faço? Cadê a documentação? Ele tem que entrar em contato com a pessoa que veio no primeiro turno para saber onde que está. Se manter sempre organizado o arquivo, a gente nunca vai ter esse problema, né? Isso é questão dentro da empresa, isso é uma lei. Infelizmente não pode ser quebrado. Como eu disse a vocês, nós temos vários colaboradores, né, que trabalham com as mesmas ferramentas, no mesmo ambiente de trabalho. Então, se eu mantenho esse ambiente organizado, vai ser bom para mim e vai ser bom para as pessoas que trabalham comigo. As pessoas vão aí chegar no segundo turno ou terceiro turno e vão encontrar essa documentação organizada. E até eu mesmo, né? Se eu deixar tudo muito bem organizado, quando eu chegar no dia seguinte, eu não vou ter dor de cabeça. A questão da limpeza dos documentos, né? A questão da limpeza naquele arquivo que você trabalha ali no dia a dia,
é tranquilo. Agora o arquivo morto, que é onde você vai jogar aquela documentação que não tem aquela necessidade de estar presente no dia a dia, eu até citei os documentos aqui, os tempos para vocês na aula anterior. Então, lá no arquivo morto é interessante, né, a limpeza dos documentos, fazer um check-up geral, uma limpeza, pelo menos a cada 12 meses. Limpar o ambiente que estão os papéis também ajuda a reduzir as chances de incidência de fungos que possa deteriorar os documentos ali guardados. Então é interessante que pelo menos a cada 12 em 12 meses, se for um local bem fechado, bem organizado, né, climatizado, de 12 em 12 meses fazer uma limpeza nesses documentos vai preservá-los por mais tempo, garantindo a integridade do documento. Aqui nós temos uma mensagem que eu quero deixar para vocês. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Então é uma mensagem de reflexão. Aí eu te pergunto, você acredita que os seus sonhos, né, possam ser realizados? Você acredita que você consegue conquistar? Você acredita que você consegue chegar no topo? Você acredita que você vai conseguir fazer o seu negócio deslanchar? Você acredita, né, nos seus sonhos? Você acredita que você consegue comprar o seu carro, a sua casa própria? Você acredita que você consegue entrar para uma universidade federal, fazer um curso de medicina ou que seja outros? Cada pessoa tem um sonho, cada pessoa tem um desejo. Onde você quer chegar? Qual é o seu sonho? Você ainda tem esperança que pode acontecer? Então, acredite, acredite e lute, batalhe, corra atrás. Eu sempre digo, grandes oportunidades aparecem na vida daqueles que estão preparados. Se você estiver preparado, as oportunidades vão aparecer e os seus sonhos irão se realizar. Agora não fique parado, de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem. Nada cai do céu. É preciso muito esforço, muito trabalho, muita dedicação e aí vem as conquistas. Alguma dúvida? Não, professor. Até agora não. Também não, Ótimo. professor. Eu vou deixar uma atividadezinha para vocês, avaliativa. A gente já concluiu a nossa aulinha online aqui. Vou deixar uma atividade para vocês aí, avaliativa. Daqui a pouco ela vai estar entrando lá no Classroom. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição para tirar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Daqui uns 10 minutos mais ou menos, a atividade já vai estar disponível para vocês lá. Tá bom, pessoal? Como a gente vai passar uma atividade, então, por isso a gente já vai concluindo a nossa aula online. Como não tem nenhuma dúvida, mesmo assim eu fico à disposição de vocês. Se caso surgir alguma dúvida, pode estar mandando mensagem. Um forte abraço a todos vocês, né? Uma excelente semana. Vamos começar aí com muita alegria no coração, com muita fé e esperança. Vai dar tudo certo. Um forte abraço. Muito obrigado pela participação de vocês aqui nesta manhã. Obrigado, professor. Até amanhã.